Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao 4º episódio do podcast Eu, Deus e Empreendedorismo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, os meus apoiadores e patrocinadores. Está aqui o patrocinador oficial do podcast, que é a Geração Cell. Cuida do meu celular, faz tudo o que precisa fazer, capinha, película, toda a manutenção que eu preciso. Eu indico porque eu confio muito, muito no serviço deles. E os meus apoiadores, Tortas de Marta, a Escola da Construção. Quem quiser seguir, acompanhar o trabalho de ambos é maravilhoso. A Escola da Construção é uma escola, é um grupo de representantes comerciais que trazem muitos conteúdos sobre toda a área da construção. Tortas de Marta aí para quem é da cidade de Pelotas. Tortas tradicionais, deliciosas há anos no mercado. E também queria agradecer muito aqui a Lila Boutique, que está me vestindo. Quem está me assistindo no YouTube, está vendo aí o look. Quem estiver no Spotify, corre no YouTube, dá uma olhadinha. E também a minha produção na Estética Bikini, tá? Então aqui essa make maravilhosa, meu alongamento maravilhoso, que nem ninguém diz que é alongamento, incrível, feito pela Dada, que é minha manicure desde os meus 11 anos, então eu realmente recomendo e indico porque é da minha confiança, é um serviço maravilhoso. Queria agradecer também a minha convidada, mais que especial, que está aqui, a Luciane, me conhece desde criança. Vou chamar ela de Lu o tempo todo, porque eu conheci ela como Lu. E sintam-se à vontade aí para saber mais da história dela, que ela tem muito a contribuir. É uma pessoa que tem um conhecimento de Deus e também sobre empreendedorismo incrível. Eu tenho certeza que ela, através da palavra dela, do que ela tem aqui a nos passar, ela vai agregar muito na vida de vocês. Então, nos acompanhem até o final. Seja bem-vinda, Lu. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada a você, agradecer primeiro a Deus a oportunidade. Boa tarde, pessoal. É forte a presença do nosso Deus aqui nesse ambiente. Amém. Ele já está conosco. E para mim é uma alegria enorme, receber esse convite da Dini, de poder estar aqui hoje nessa tarde, contribuindo, com aquilo que Deus acrescentou e tem acrescentado ao longo desses 24 anos aí caminhando com o Senhor Jesus. São muitas experiências em todas as áreas da minha vida, E Amém. estamos caminhando, para a carreira que nos é proposta, que o Senhor confiou a nós. E durante esse bate-papo aqui com a Dini, com certeza o Senhor vai falar grandemente aos nossos corações. Amém. Amém. Nos conta um pouquinho. Tu sempre foi empreendedora? De quantos anos pra cá tu vem empreendendo? Então, Como é que é o teu caminhar aí com o empreendedorismo? vamos falar assim, então, um pouco de mim, rapidinho. Eu sou filha de uma família de 7 irmãos. Uma família muito simples, mas filha de uma mulher, uma mãe assim, muito guerreira, muito determinada, E eu caminhei, tive assim minha trajetória de vida até os meus 28 anos, como uma jovem, uma adolescente, normal assim, Levava a minha vida normal, até em casa assim, cuidando dos meus filhos. Tenho um casamento, há 33 anos, casada com Jorge, pai dos meus 2 filhos, E ao longo dessa caminhada aí, a gente ainda não conhecia Jesus, Então, não me passava pela cabeça empreender nada. Sempre fui muito dinâmica, Trabalhei como sacoleira antes de conhecer Jesus, vendia Natura, vendia Boticário, Sempre tive essa inclinação para empreender mesmo, Mas aos 28 anos de idade, Jesus me alcançou. Amém. E começou uma obra maravilhosa na minha vida, Aos 28 anos de idade, eu não era cristã, eu tinha uma outra religião, na verdade, O cristianismo é poder de Deus, Mas eu tinha uma outra fé, Eu era umbandista até meus 28 anos de idade, E
sempre ouvia falar de Jesus, da igreja, né, como a gente vê falar, né, mas nunca havia tido esse contato, né, direto assim. E passei bastante lutas, né, até os meus 28 anos de idade, mas nunca perdi a fé nem a esperança, né? Amém. E aos 28 anos de idade, já casada com o Jorge, desde os 22, nosso casamento atravessou uma crise ali, né? E foi quando Jesus me alcançou, né? Primeira restauração que Deus fez na minha vida, o primeiro milagre foi restituir o meu casamento, né? Glória a Deus. A gente passou por uma crise muito grande e a gente estava pensando em se separar. E Deus chegou, né, com sua providência divina e até então a gente convivia junto, mas a gente não tinha selado a nossa aliança, a gente não tinha casado, né? E ali foi a primeira obra assim do Senhor, né? Divisor de águas, digamos. E aí o Senhor restaurou meu casamento e logo em seguida, então, eu conhecendo a pessoa de Jesus, ele sendo manifesto nos seus milagres, eu decidi então mergulhar as águas, me batizar. Amém. E ter o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. E a partir daí, então, quando Jesus entra em um lugar, os milagres dele começam a se manifestar naturalmente. E isso foi vindo como uma sequência, assim, sabe? O Senhor foi me despertando, o Senhor foi descortinando, o Senhor foi abrindo os meus olhos, o Senhor foi dizendo o quanto Ele acreditava em mim, né? Talvez nem eu mesma acreditasse em mim, mas o Senhor foi mostrando para mim o quanto Ele acreditava em mim, né? Tudo que Ele tinha depositado em mim como dom e como talento. E aí o meu primeiro ato de empreender assim foi quando, conversando com meu esposo, né, ele já tendo uma visão assim muito clara de trabalhar assim com eventos, por ser militar e por ter como é que eu vou te dizer? Ele sabia assim como calcular por pessoa. Eu disse para ele: o que tu acha da gente abrir uma empresa de evento? E de primeiro impacto assim ele ficou pensando, né? Mas o que será, diz ele? E eu disse: olha, eu tenho essas qualidades, tu tens essas qualidades, vamos uni-las e vamos tentar. Nossa, foi tremendo assim o que Deus fez, né? Deus começou a se manifestar de uma maneira muito gloriosa, portas foram se abrindo e eu tenho uma empresa de eventos, né? Que são os eventos JL, né? Então, Deus começou a abrir portas, a gente começou a fazer casamento, 15 anos, formatura, eventos em vários tipos de departamentos, como a Receita Federal, vários tipos de lugares. Deus foi abrindo portas, né? A gente foi trabalhando e aquilo foi se revelando, né? E o mais lindo dessas portas que Deus abriu não foi só para mim ver tudo que eu tinha e que eu nem imaginava que eu tinha em Deus, né? Mas vidas que foram alcançadas, né? Testemunhos que eu vou te dar assim rapidinho 3 testemunhos, né? Por ética não vou dizer nomes, mas uma moça ao qual Deus me levou para ela começar a fazer, porque ela fazia e faz bolos lindíssimos, fake. E aí eu fui atrás dela e chegando na casa dela, assim, quando eu bati na janela, que ela veio me atender, eu perguntei a ela se ela era a pessoa que eu estava procurando e tal, e ela disse que sim, né? E eu disse: olha, eu gostaria de falar com você, né? Me indicaram você como uma pessoa que trabalha com bolos artificiais e tal. E ela abriu a porta para me receber. E ali nós fomos conversando. E já quando eu entrei na casa dela, né, já no meu espírito assim, eu senti algo. E aí acabei perguntando para ela o que veio no meu espírito assim. E para te resumir, ela estava pronta a se enforcar. Ela ia tirar a sua vida
porque um casamento de 18 anos havia acabado. Tava perdida. E o seu sentindo esposo perdida. havia ido embora com uma menina, né? E ela estava perdida. Totalmente perdida. Parece que o céu dela tinha desabado. Ela ficou sem chão. E o que ela queria era tirar a vida naquele momento. E ela, inclusive, disse para mim: eu pendurei a corda, eu coloquei o banco quando tu bateu na porta. Meu Deus. Se não é Deus mandando tu ali... E aí eu fiquei impactada com aquilo, né? E imediatamente perguntei para ela se eu podia orar com ela. Comecei a orar com ela. E foi glorioso o que Deus fez. Nisso ela veio trabalhar comigo. Eu continuei a semear nela a palavra do Senhor. Continuei a semear, a semear e a semear. E hoje ela está bombando aí, trabalhando. A empresa dela está voando. Glória a Deus. E ela é um testemunho vivo, né, da graça e do poder do Senhor, assim, né? Amém. E um outro testemunho também é de um rapaz que trabalhava, tinha uma agência de bicicleta, mas já falida, assim, e veio fazer conosco um curso de garçom que a empresa JL forneceu para a igreja onde nós, na época, estávamos congregando. Nós fizemos um curso de garçom. E através desse curso de garçom, muitas e muitas vidas. Eram 26 formandos. Muitas e muitas vidas foram não somente alcançadas, mas sementes foram plantadas ali. Amém. E foi divino o que Deus fez. E esse rapaz que veio fazer curso de garçom, porque já não tinha mais recurso financeiro na agência que ele tinha de bicicleta na época, hoje continua trabalhando na área e com os melhores bufês em Pelotas. Amém. Glória Ele a é um Deus. testemunho vivo, ele tem hoje 60 e poucos anos, mas tu não diz. Porque a alegria dele contagia, sabe? Ele tem um espírito jovem assim, e ele hoje, até hoje, ele me agradece, ele agradece a oportunidade, e os bufês gostam muito dele, pela excelência que ele tem. Que ele entrega. Em servir. Amém. E um terceiro testemunho é de uma moça. Tô curiosa. Que quando eu tinha o meu escritório na esquina da São Francisco, ela bateu na porta para entregar um currículo. E eu pedi para ela entrar, conversei com ela. E chorando à mesa, ela pediu uma oportunidade. Eu lembro dela, me emociono, porque ela é uma guerreira. Hoje ela já tem várias formações acadêmicas. Amém. Ela já fez mestrado, ela já fez bacharel, ela já fez doutorado na área dela. E é uma excelente funcionária naquilo que faz. E quando ela chegou até mim, ela estava com o casamento destruído, o esposo alcoólatra. E ela chegou com uma bicicletinha na porta do meu escritório, sem rumo, sem esperança. Até aquele momento, ela não era nada, ela não era ninguém. Para ela estava perdida. E ali, quando ela entrou no escritório, que ela conversou, ali mesmo o Senhor já recebeu ela, ali ela foi ministrando, o Senhor foi ministrando nela, e durante os 10 anos que ela teve comigo, que ela foi maravilhosa em tudo que ela fez para mim, ela saiu dali, da nossa empresa, para fazer a vida dela, para voar em Deus. Ela é cristã, ela se batizou, Amém. Ela segue com Jesus, e assim, ó, Deus é glorificado na vida dela. Glória então, a Deus. assim, ó, o empreendedorismo nessa área que Deus me deu, né, de buffet, da minha empresa de eventos de buffet, as pessoas que Deus alcançou através dessa empresa, assim, ó, marcaram a minha vida, marcaram o meu coração, sabe? Foram Amém. pessoas que acrescentaram. Era o que a gente estava falando no episódio anterior, né? Que Deus quer usar cada um na sua área, né? Então, muitas vezes a gente pensa, ai, como que Deus pode me usar como o que eu faço na minha vida? Como que eu posso ajudar as pessoas? Sempre tem uma forma, né?
Pode ser mandando uma mensagem para a pessoa, pode ser falando da palavra, pode ser de qualquer forma, de qualquer profissão, de qualquer área da tua vida. Tu tem como ajudar alguém, tu tem como levar uma palavra de Deus para alguém, tu tem como ajudar Jesus mudar a vida e transformar, né? De certa forma, depois que a gente aceita Jesus, a nossa vida é transformada, né? Então, às vezes, com uma simples ajuda de tu estar ali, ouvindo a pessoa, né, e oferecendo uma palavra de Deus, tu consegue salvar uma vida, tu consegue ajudar a transformar uma vida, porque quem transforma a vida é Jesus, né? Mas a gente é usado como instrumento. Então, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não importa onde esteja, qual área, né, o que tu faz, que nem a Larissa falou, ela é cabeleireira, ela vai atendendo a domicílio, e ali portas se abrem para ela falar de Jesus. Verdade. Né? Pessoas se abrem para ela, dividem os seus problemas, falam das suas aflições e ali ela consegue implementar, né, a palavra de Deus na vida daquela pessoa e plantar uma sementinha, né? Verdade. E agora eu consegui ver que é realmente assim, né? Deus age em todas as áreas, em todas as vidas, em todas as formas, ele consegue uma oportunidade de ser visto. É verdade. Glória a Deus por isso. E tu sabe que toda vez que a gente ia começar algum evento, a gente sempre reunia o pessoal para fazer uma oração. E já na oração inicial, antes da gente entrar para o salão, os garçons, porque eles não trabalham exclusivamente conosco, eles trabalham com outros buffets também. Sim. Eles eram impactados. Então tinha alguns que já por estarem acostumados, eles diziam: Dona Luciana, a senhora vai fazer aquela oraçãozinha? Já estava esperando para aquilo e aí cria-se um hábito, né? Vamos orar, vamos Cria-se um orar. hábito. E eu tenho certeza que eles sentiam a diferença porque, como tu falou, eles trabalham em diversos eventos com diversas pessoas, né? Sim. Com diversas cerimonialistas, enfim. E eles com certeza deviam sentir a diferença de quando trabalhavam e antes tinha uma oração, de quando eles trabalhavam e não tinha aquela oração, né? Eu creio muito nisso, sabe? Eu creio que nós carregamos essa autoridade conosco, né? Deus nos dá essa autoridade. E quando a gente coloca a planta do nosso pé e ali estabelece, né? Que o Senhor está naquele ambiente, que o Senhor está conosco, né? Que o Senhor vai conduzir todas as coisas. Eu acredito sim, que as pessoas que estão conosco, que estão ao nosso redor, elas são impactadas, sim. Eu acredito numa transformação de atmosfera, de ambiente, eu acredito nisso. A gente não sabe, às vezes vão chegar para trabalhar, talvez com algum problema, talvez com uma angústia, talvez nem precisando às vezes de uma palavra, mas só de um abraço, de uma oração, que venha como resposta, sim, como direção, né? Eu acredito nisso. E acredito que Deus é glorificado. E a gente estava falando, né, nos episódios anteriores, que às vezes uma pequena atitude que aos olhos do homem parece ser uma bobagem, né, aos olhos do Espírito Santo, de Deus não é, e realmente muda a vida. E Deus fala através dessas pequenas atitudes, né, de enviar uma mensagem, enviar um vídeo, fazer uma postagem. E eu queria que tu comentasse aqui um pouquinho, se tu te sentir à vontade, porque eu não expliquei aqui, né, da onde que surgiu o convite de tu estar aqui hoje. É claro que Deus colocou no meu coração, mas Deus colocou no meu coração em um momento que a gente estava conversando em uma videochamada, porque a Lu me chamou, né, me mandou uma mensagem, queria conversar comigo, queria falar comigo, e eu meio sem saber sobre o que era exatamente, fiquei totalmente impactada na videochamada com o que ela revelou, que ela sentiu através do podcast que ela assistiu, o primeiro episódio. Verdade. Quando eu vi o primeiro episódio da Dini, né, passando, eu me sentei, detalhadamente olhei e a presença de Deus me tomou de uma forma intensa
Eu me emocionei muito, assim, que eu lembrei da Dini lá. E aí o Espírito bradou no meu interior e disse: é possível, filha. É possível. E quando eu vi o desprendimento da Dini, a naturalidade da Dini, o amor, a dimensão do que o nosso Pai pode proporcionar, eu imediatamente fui tomada assim, comecei a glorificar o nome do Senhor. E o Espírito Santo falou no meu interior que eu falei para Dini: liga para ela. E eu falei: Senhor, ela deve ter muitas tarefas, muitos compromissos. E o Senhor disse: liga para ela. Manda uma mensagem para ela. E aí eu disse: bom, eu vou tentar. Procurei a Dini no Instagram e mandei uma mensagem. E eu sou muito assim, o Senhor fala comigo, e por eu ter convicção da sua verdade, eu trabalho com fé, como disse a nossa irmã, e com a ação junto. E vindo da parte do Eterno, a resposta será imediata. Glória a Deus. E quando a Dini me respondeu: oi, Lu, eu disse: nossa, é Deus. O que o Senhor tem para nós, né? E conversando com a Dini sobre um outro assunto, a Dini me fez esse convite. Mas, na verdade, eu sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje, porque toda a glória é do Senhor. Dele. Mas eu disse para a Dini, e repito aqui com convicção, que esse trabalho que Deus deu, esse servir, porque eu estou vendo que Deus te entregou um serviço, né? Deus te entregou um serviço, aonde vidas serão alcançadas. Amém. Lares serão transformados. Amém. Esposas, mulheres de Deus serão tocadas. Glória a Deus. Seus dons e seus talentos serão despertados. Mulher, você que me ouve nessa tarde, acompanhe. Acompanhe esse podcast. Esteja atenta. Deus levantou a Dini nesse tempo e nessa geração para usá-la como uma ferramenta. Amém. Do Senhor. Eu vejo que vidas serão transformadas. Sabe que eu sirvo ao Senhor há muitos anos, mas o impacto que me causou, testificando no meu espírito a presença do Senhor nesse serviço que Ele colocou nas tuas mãos, me tomou de uma forma em que o que estava quieto dentro de mim e que parecia muito distante, acendeu como uma chama. Como uma chama que eu creio que vai tomar uma proporção para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Imensurável. Glória a Deus. Eu fico muito feliz por isso. Naquela ocasião que a gente estava na videochamada, eu fiquei pensando, por que eu não gravei? Porque eu queria ficar escutando. Eu queria eternizar, na verdade, aquela mensagem. Poder, sabe, quando a gente às vezes se pergunta de, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Né? Será que eu realmente, né, tô fazendo o que Deus quer? Para poder ouvir ela e ela me responder que sim, me fortalecer, essa é a verdade, né? Mas enfim, não gravei a videochamada, mas a mensagem ficou no meu coração. Glória a e Deus. Agora, graças a Deus, né, tu confirmou ela novamente. Amém. E vou poder assistir também várias vezes. Verdade. E eu queria saber mais, assim, dessa chama que tem aí. Na nossa conversa, a gente não se prolongou muito, que a gente tinha um tempo, né? Na videochamada que a gente estava fazendo, a gente tinha compromissos. E tu comentou que foi nomeada pastora agora. Isso. Como é que é esse teu caminhar com Deus?
Como é que é esse teu servir, como é que essa chama né, que estava adormecida aí se acendeu. Então, o amor de Jesus, ele é um amor incalculável, né? Imensurável. Verdade. Às vezes, como eu falava para nossa irmã, quem se afasta da presença somos nós. O Senhor nunca se afasta de nós. É verdade. A palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. O Senhor está sempre perto dos que o buscam. E os que o buscam, o encontram. Glória a Deus. Então, Salmo 139, ele fala a respeito do Senhor nos tecer no ventre da nossa mãe. Nós, ainda uniformes, já havia uma trajetória. Deus já havia nos escolhido. Deus já nos escolheu. E nessa família de 7 irmãos, a primeira a ser alcançada foi a nossa irmãzinha caçula, a Luciara. A Luciara foi a primeira pessoa que Deus plantou a sementinha no coração. Amém. E através da vida da minha irmã, eu fui alcançada. Porque eu estava na Umbanda, né? Na época. E aí eu fui alcançada. Glória a Deus. Por Deus. E ali, eu me apaixonei pelo Senhor Jesus, né? Eu me apaixonei por Ele. E fui impactada por aquele amor, né? Que me transformou de uma maneira sobrenatural. Porque eu fui ao batismo dela e fui tomada em lágrimas. E eu queria saber por que eu chorava tanto. E eu chorava e nem sabia por que chorava tanto. E ali Deus foi começando uma obra redentora, né? Salvadora na minha vida. Amém. E dia 15 de dezembro de 2000 eu resolvi me batizar. E ali começou a minha caminhada com o Senhor. E Deus foi fazendo, como eu já te disse, coisas extraordinárias. E em cima disso, muitas palavras, muitas profecias eu recebi. Mas a profecia ela tem um tempo para se cumprir, né? E nesse tempo precisamos perseverar. É verdade. A palavra do Senhor ela não volta vazia. Nunca. Nunca. Mas ela realiza e cumpre aquilo que lhe apraz. Aquilo para o qual ela foi enviada, né? Precisamos só permanecer. E este permanecer, às vezes, devido ao nosso cotidiano, à nossa vida, né? Às vezes parece que turva um pouco, né? Mas o que o Senhor estabeleceu se cumprirá. Amém. E nesse ano de 2022, em maio, aprove ao Senhor, depois de 21 anos e alguma coisa caminhando com Ele, nos levantar como pastores, né? Que bênção. Então, em maio de 2022, né, o Senhor nos levantou, então, eu e meu esposo como pastores. Mas, na verdade, o nosso pastor, né, ele nos disse, olha, Lu, teve uma conversa conosco, comigo, com meu marido, e ele disse que ele só ia realizar aquilo que Deus já havia designado, né? E tu sabe que é tão forte isso, que não sei se tu sabe ou não, mas eu perdi a minha mãe aos 22 anos de idade. Não sabia. A minha mãe faleceu aos 44 anos de um derrame cerebral. Nova. E ali ficaram, então, 5 irmãos. E esses 5 irmãos foi a primeira igreja que o Senhor nos entregou. Porque aos 22 anos eu tinha a Nath, que hoje vai fazer 30. Mas ela tinha só 3 aninhos. E aí, quando eu me vi, eu não era mais mãe de uma menina. Eu já era mãe de 6 filhos.
E eu tinha somente... Foi em 2002. Tinha 4 anos com o Jorge. Daí eu me perguntei, e agora? Eram todos irmãos mais novos que tu. Todos irmãos mais novos. A Luciara, que tinha 9, o Tiago, que faleceu, que tinha 11, o Rude tinha 13, a Indiara, o Michel tinha 15 e a Indiara 17. Tudo adolescente. Tudo adolescente. Ninguém tinha passado por quartel. A Indiara precisava de mim, porque a recente tinha tido a minha sobrinha afilhada, que eu amo muito. E a Luciara era a caçulinha, né? Só 9 aninhos. Uma criança. Então, ali o Senhor já foi nos preparando. Ali o Senhor já foi nos ensinando o que era a gente renunciar em prol de alguém. Ali nós começamos a morrer para os nossos sonhos, para o nosso eu, na verdade, porque o sonho sempre Deus vai ter para nós. Sim. Mas eu tinha muita coisa que eu queria realizar. Sim. Mas que naquele tempo Não era dava. necessário que eu abrisse mão para poder cuidar dos meus irmãos que ficaram sem a minha mãe. E ali naquele tempo, Deus nos capacitou, Deus nos fortaleceu, nos deu graça e sabedoria. E preparou. E nos preparou. O Jorge, que é meu esposo, é peça fundamental. Eu o honro por isso, né? Glória a Deus. Ele, antes de ser meu esposo, ele é meu amigo. E ele não foi só um cunhado, ele realmente foi um pai, ele foi um pastor, porque ele orientou. Cuidou. Ele cuidou, Amou. ele amou. Porque o pastoreio é isso, né? Uhum. O pastoreio, ele é amar, em primeiro lugar, né? A Deus e o próximo como a ti Como mesmo. a ti mesmo, é verdade. E o Jorge, ele cumpriu essa incumbência com excelência. Tanto é que eles o chamavam de pai. Ele era cunhado. Mas tinha um dos meus irmãos que hoje descansa no Senhor, que o tinha como pai. Ai, que lindo. Então, o Jorge, ele é uma referência para mim de amor do Senhor. Ele é um homem paciente. Ele tem muitos frutos consigo, né? Glória do a Deus. Senhor. E eu vejo que desde então Deus já preparava, já nos preparava. E o amor que eu tenho pelo Senhor, Dini, é um amor muito forte. Eu não sei te explicar com palavras. Eu sou muito grata a Deus por tudo. De onde Ele me tirou. Amém. Glória a Deus. O sustento do braço forte do Senhor. E onde Ele tem me colocado. Mas nada é sobre mim, tu entende? Sim, tudo sobre Ele. Nada é sobre mim. É tudo sobre Ele. É sobre o Eterno. Glória a Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou que pensamos. Eu sempre pedi ao Senhor graça, força. Amém. Para poder, muitas vezes, suportar os processos, provações. Mas não há deserto em que o Senhor não esteja conosco. É verdade. E Ele nos forja, e Ele nos fortalece e nos capacita para louvor da sua glória. Então, minha amiga, amada do meu coração, eu amo com toda a intensidade assim que está em mim. E espero amá-lo até o dia que Ele me chamar para a eternidade, né? Que esse amor nunca esfrie e que esse amor nunca apague. Né? Amém. Mediante a qualquer circunstância, que ele permaneça firmado, né? E as demais coisas serão acrescentadas. É verdade. Né? Eu creio nisso. Eu creio nisso, meu amor. Eu creio nisso. E tu tem um propósito aí para cumprir com mulheres? Tenho.
Já vamos deixar aqui o convite para quem quiser te acompanhar. Amém. Eu não sei qual é esse propósito, né? Mas eu creio que muitas mulheres, muitas vidas estão sendo atingidas, impactadas com o teu testamento, o teu testemunho. E essas mulheres que sentirem no coração de te procurar. Amém. Eu não sei o que é o propósito, mas Deus sabe. E eu tenho certeza que, né, que tu vai receber essas mulheres de braços abertos. Com certeza. Com certeza. Eu creio que unidas no Senhor somos mais fortes. E eu creio nisso mesmo, que nós vamos acrescentando umas às outras, né? Talvez até algum testemunho de aflição enriquece, ao mesmo tempo que tu tem uma palavra de consolo e de sabedoria que vem do Espírito, tu aprende com aquela amada irmã que talvez está passando por uma luta, né? E aí, através do Espírito Santo, tu consegue trazer para ela um refrigério, né? Pela palavra, pela oração. E ela se superando em Deus e superando a adversidade em Deus, nós vamos edificando outras mulheres. Amém. E outras mulheres. E vão se levantando mulheres valentes no Senhor. Glória a Deus. Vão se levantando mulheres capacitadas pelo Espírito. Vão se levantando mulheres leoas pelos seus filhos e pelos seus lares. Mulheres que vão realmente guardar os seus lares através da oração, do jejum, né? Da intercessão e da comunhão com o Espírito. Eu digo que o nosso relacionamento com o nosso Pai, ele depende de prioridades. É verdade. O que é uma prioridade para você hoje? O Senhor nos enche de sabedoria, direcionamento, nos revela, nos aponta. Então, para que hoje a gente possa exercer o nosso papel com sabedoria dentro dos nossos lares, precisamos ter relacionamento, como dizia nossa irmã. E para termos relacionamento, precisamos priorizar o nosso paizinho. Nós temos um pai. E todo pai tem prazer em apontar o caminho para o filho. É verdade. E priorizar, ele realmente nos traz uma comunhão com Deus indescritível, eu dizia, inenarrável. É verdade. Eu tenho testemunhado bastante, assim, a mudança, a transformação de vida que eu venho tendo depois de que eu coloquei Deus na frente, Deus na minha vida, Deus na minha casa. Que coisa linda. Mas principalmente quando eu comecei a priorizar. Então não é orar quando sobra um tempo, não é ir na igreja quando eu não estou cansada, não é eu ler a palavra quando dá. É priorizar, é buscar a Deus, né, antes de todas as coisas. Então é a primeira coisa do meu dia, que nem a gente estava conversando, quando eu tô lavando louça, eu tô falando com Deus, quando eu tô dirigindo, eu tô falando com Deus, e ler a palavra mesmo quando eu tô com sono, ir no culto mesmo quando eu tô cansada. Então, priorizar realmente a Deus fez um grande baque, assim, na minha vida, uma transformação, e eu creio que seja uma transformação de dentro para fora, sabe? Deus transformou e tá transformando ainda muito aqui dentro. E agora tá saindo, em nome de Jesus. Tá saindo essa transformação. Gente, tem um testemunho bem forte. Meu esposo aí pode confirmar. Eu tava vindo pra cá. O esposo dela tá nos bastidores. E eu tava me vestindo. E o Espírito Santo disse assim pra mim, leva pra ela o livro de dentro pra fora. Olha só. E nós temos esse livro. É mesmo? Eu não conheço. E eu pensei comigo no meu espírito. Eu queria honrar a Dini. E eu pensei, Senhor, o que eu dou para ela? Ai, meu Deus. E aí ele disse, pega o livro de dentro para fora. E agora ele acabou de confirmar que era isso. E eu não quero chorar. Gente, assim, eu tô aqui me segurando. É muito poderoso, porque, assim, ó. Pra quem não sabe, né, muitas pessoas
já me procuraram querendo saber como é que é feito esse podcast, como é que é o cronograma, né? É como se eu tivesse um passo a passo do que tem que ser falado aqui e não tem, né? Eu sinto de convidar alguém, né? Deus coloca no meu coração e eu faço esse convite, eu oro. Desde o dia que eu marco a gravação, né, até a gente chegar aqui, antes da gravação a gente ora, e nada é combinado, nada, tudo é pelo Espírito Santo. Então, eu sempre peço para Deus, né, agir através das nossas bocas, então eu falar o que é da vontade dele, né, a minha convidada também, então eu não controlo nada do que vai ser falado, do que vai ser dito, e a gente vai fazendo essa troca, né. Então, Deus está confirmando aí que Ele é conosco. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. E eu vou te entregar esse presente, então, né? Vou receber em nome de Jesus, na verdade, amém. que eu queria Trouxeste? Aí é que Tá, está. esqueceu? Por isso que o Espírito Santo, né, falou, confirmou. Não tem problema. Mas está guardado. A gente vou te combina o alcançar, encontro. sim, Amém. com certeza. Vou postar uma foto com o livro para confirmar, para provar que eu ganhei esse livro. Isso aí. Deixa eu te perguntar uma coisa antes que o nosso tempo acabe, porque o tempo corre. Tinha um pastor Gilberto, o meu primeiro pastor. Glória a Deus pela vida dele. Hoje ele está em Santa Catarina, tem uma igreja em Santa Catarina. E ele sempre falava nas pregações, nos cultos, né? O tempo corre aqui. E é só ali que o tempo corre, mas na verdade o tempo corre quando a gente tá falando de Deus mesmo, né? Verdade. Parece que passa assim, ó. É inacreditável como passa rápido. Vou te fazer uma pergunta. Quando tu chegou, tu disse que tinha feito algumas observações nesse caderninho aí. Tu conseguiu falar tudo? Faltou falar alguma coisa? Não, eu falei. Conseguisse seguir toda? Aham, falei sim. E eu quero te fazer uma outra pergunta, então. Na nossa conversa, tu comentou que existia alguns mitos sobre empreendedorismo e a vida cristã. E eu queria que tu concluísse, né, a nossa gravação do nosso podcast com essa mensagem, né? Uhum. Porque eu vejo muita gente que às vezes pensa e acha que porque é cristão não pode empreender, não pode ganhar bem, não pode evoluir, não pode ter uma vida melhor, digamos assim, com mais luxos, né? Fruto do trabalho empreendedor. Então, queria que tu respondesse aí quais são esses mitos, né? Tu como pastora, conhecedora da palavra e também que vivenciou de fato, né, essa experiência, que eu acredito que tu também, daqui a pouco, em algum momento, teve essa crença e foi transformada, mudou essa opinião da religiosidade. Traga para nós aí o que tu tem a contribuir. Então, o que eu tenho para contribuir é que é possível. É possível, sim. É um mito essa função de se tu é cristão, tu tem que ser só cristão, tu não pode empreender, tu não pode sonhar com uma vida melhor, tu não pode correr em busca disso. Não. Isso é um mito, é possível sim. Eu entendo só que é importante para aquele que decide entregar a sua vida ao Senhor, né? Que entenda que a direção é 100% dele. Uma opinião, né? Um conselho que eu diria, né? Nessa tarde, é que tudo que vá se fazer, toda decisão que vá se tomar sobre portas que possam se abrir, oportunidades, possibilidades, que sempre apresente em Deus em oração. Provérbios 16 é um conselho do Senhor para nós. Nós devemos apresentar ao Senhor para que a resposta dele até nós saia da sua boca. Nós nunca vamos enxergar num todo, mas o Senhor tem o controle e o domínio sobre o amanhã. Amém. Nem todas as portas é o Senhor que abre, nem todas as possibilidades podem ser dele. Porque sabemos também que por sermos seres espirituais, a gente também luta muito com as regiões espirituais, né?
E às vezes o fato de aparecer muito trabalho, esse trabalho em excesso, ele não pode roubar o teu tempo com Deus. Ele não pode. Porque o que vem de Deus tem que nos acrescentar paz. As bênçãos de Deus, elas nos enriquecem e não nos acrescentam dor. Tem que haver alegria, gozo, paz. Não pode trazer sofrimento. Verdade. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, se ele é excelente, ele é excelente. É possível? É possível. A palavra de Deus diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar. Que os planos do Senhor em relação a nós são planos de paz e não de mal. O Senhor tem prazer em nos abençoar. O nosso papel como cristão, ou como pessoas até que anelam por pedir ao Senhor um direcionamento, não só se detenha no fato de orar, mas se detenha também no fato de ouvir a resposta do Senhor. Pedir e esperar a resposta, Exatamente. Porque o que acontece? As pessoas, elas desejam, e o seu anseio, às vezes, corre na frente da resposta do Pai. Esperem Deus responder. Muito mais do que nós termos a disposição de dobrarmos o nosso joelho e orarmos ao Senhor, é termos a paz no espírito de esperarmos a resposta certa. E também estarmos dispostos a entender quando o Senhor disser não. Porque o não do Senhor é um sim abençoador para nós. Amém. Então eu vejo sim que você deve sonhar, ir em busca dos seus objetivos, não desistir, sabe? A força do Senhor é conosco, né? A palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de força, de poder e equilíbrio. Então a força do Senhor está em nós. O equilíbrio do Senhor está em nós. O que a gente precisa fazer é perguntar ao Senhor e esperar que nos responda. E em cima da sua resposta, de suas confirmações, voar em Deus, voar com Deus e alcançar horizontes maiores. Amém. Eu gosto de ver que um episódio se conecta com o outro. Porque em episódios anteriores a gente comentou que muitas pessoas pedem, né, uma resposta, perguntam para Deus, mas não dão aquele tempo para Deus responder. Não sentam e esperam, não deixam Deus falar. E aquela pressa de orar, Deus, né, me responde, e pum, terminou a oração, tchau, vai fazer outra coisa. Calma, né? Tenha o teu tempo com Deus, e não só o tempo ali de perguntar e pedir uma resposta e abrir a Bíblia, né, e ler aquela resposta, que muitas vezes pode estar na palavra dele naquele momento, ou também de esperar o tempo, né, o tempo que ele vai levar para te dar a resposta, de dias, pode ser semanas, enfim, o tempo de Deus é diferente do nosso, mas esperar, enquanto Deus não confirmar, né, não fazer nada da nossa vontade, porque eu sou testemunha viva que eu fiz muita coisa pela minha vontade, pelo meu braço, pela minha força. E não me envergonho, né, mas hoje eu olho para trás e eu penso, podia ter sido muito mais fácil se eu tivesse desde o início, desde aquela época, ter entregue, né, a direção para Deus, porque Deus já sabia o caminho, só que eu queria fazer do meu jeito, né, e os filhos são assim, né. Nós que somos mães, a gente sabe que os filhos são teimosos, mas com graça, com paz, com paciência, graças a Deus, a gente vai conseguindo colocar os filhos no caminho, e eu tenho certeza que é assim que Deus tem feito comigo. Amém. Lu, eu poderia ficar horas e horas te escutando, e eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo esse podcast estão compartilhando do mesmo pensamento que o meu, porque é muito bom. Tu passa uma paz, tu passa uma sabedoria, né? Tu é uma mulher sábia, né? A mulher sábia, ela edifica o lar, ela edifica o casamento. Eu vi que tu, né, edificou o teu casamento, edificou teus irmãos, a tua família, a tua vida, o teu trabalho. Então, assim, eu sou muito grata por tu ter aceitado esse convite. Nada é por acaso, né? Não foi à toa que Deus colocou no meu coração para te convidar. Amém. Porque eu tenho certeza que tu, assim como tu agregou muito na minha vida neste momento, e vai agregar muito mais, porque a gente não vai perder essa conexão, essa amizade. Tu também acrescentou e vai acrescentar muito na vida dos ouvintes. Muito obrigada, tá?
Eu sei que tu teve que desmarcar alguns compromissos para estar aqui presente hoje. E eu fico muito, muito feliz mesmo por tu ter conseguido estar conosco nesse momento. Amém. Fica aqui meu agradecimento. Muito obrigada a ti também, né? Eu creio que isso já estava preparado por Deus, né? E se tem uma palavra que veio, que eu posso deixar aqui? Posso? Claro. Veio o meu espírito. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Glória a Deus por isso. Obrigada mais uma vez, Lu. Um beijo a todos. Um beijo no coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de todo mundo que esteve aqui conosco ouvindo, tá? Amém. Muito e obrigada. até o próximo episódio. Se Um Deus beijo. quiser. Um beijo.